E a notícia que está pintando agora, ele vai chegar aqui e talvez não veja o cara aqui. Talvez o Matheus Alves esteja sendo negociado, Arnaldo Ribeiro. Uma das joias da base. Só que por esse valor tá meio que uma bijuteria da base, né? Conta aí. Bom, primeiro pelo Matheus. Acho que no Crespo a gente vai mostrar, né, o anúncio oficial do São Paulo lá, que demorou, né? 3 dias, depois a gente explica o porquê da demora. Tem a arte aí, vai mostrar aí a arte com... Mas quer começar pelo Crespo ou pelo Matheus? Você escolhe. Não, pelo Matheus, que é mais hard news. Matheus, nada... Trocou o técnico, mas o clube continua. Tirou o sofá da sala, trocou o sofá, o clube continua igualzinho, né? O clube continua com uma dificuldade imensa de contratar e uma necessidade imensa de vender. E aí, quando você isso e anuncia isso para o mercado, você vende mal, você vende a preço de banana. É o que o São Paulo está fazendo, né? Fez assim, o William Gomes no começo da temporada também foi vendido mal. Ângelo, lateral do Sub-17, agora foi vendido mal. Matheus foi vendido mal, porque o time está no sufoco, o clube está no sufoco. Eu já falei para você, a frase do presidente Casares nos corredores do Morumbi não é ganhar campeonato, é não ser rebaixado e terminar no azul. O que eu quero desse ano? Terminar no azul. E quando você fala assim, qualquer venda é venda para ele, né? E assim, esses 6 milhões de euros, né, para o CSKA, primeiro que ele tinha falado, é que os caras do São Paulo falam e a gente... Sobre venda, então, se pegar o que Casares e Belmonte falavam sobre venda de jogador, eles mesmos, anos anteriores, você cai da cadeira. E quando você está apertado, você vende de qualquer jeito. Você vende teu apartamento, você vende teu carro. Lembrar, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e o Belmonte falou com todas as vezes. Agora acabou esse negócio de vender por qualquer coisa. Na verdade, só vendemos por 2 dígitos para cima. Na verdade, começou, né? Começou a liquidação do São Paulo. E os 6 milhões de euros lá por 90%, o São Paulo tem 90% dos direitos, o São Paulo tenta garantir o que é o mínimo nessas negociações a preço de banana, que é a mais-valia sobre o jogador. Já tinha acontecido isso com o William Gomes, e seria com o William Gomes, o São Paulo tem 20%. E o Porto é um clube vendedor. Então, se o Porto um dia for vender o William Gomes, o São Paulo ganha 20% da mais-valia. O Alves, se o CSKA, que é um clube vendedor, também vender ele por sei lá, para frente, por não sei quanto, o São Paulo tem 25% da mais-valia. Foi assim que o São Paulo conseguiu o único ano no azul da era Casares, com a venda do Antony, do Ajax, para o Manchester, e não do São Paulo para o Ajax, né? Detalhe, com uma negociação feita pela turma do Leco, que é... Exatamente. Todo mundo esculhamba como muito ruim. Isso mesmo, isso mesmo. Lá pelo Pássaro, que era o executivo de futebol lá na época. Então é isso, eu nem discuto a venda do William Gomes, o William Gomes, o São Paulo tinha vários jogadores para o lado do campo. Você podia, com uma boa proposta, você poderia vender o William Gomes. Não discuto a venda do Ângelo, lateral direito. O São Paulo tem vários laterais direitos da base, cada um com a sua característica. Não discuto a venda dele se fosse uma boa venda. Não discuto a venda do Alves, porque eu acho que dessa turma que subiu de Cotia, talvez ele seja o menos talentoso, embora seja um bom jogador numa posição rara, né? Mas o São Paulo, sei lá, tem o Rodriguinho, tem o Oscar para voltar, tal. Se tiver que vender um entre Rian, Lucas Ferreira e Alves, esses 3, eu acho que teria que ser o Alves mesmo. Desde que seja uma boa venda. E não isso aí. Isso aí E eu acho que vai ter que explicar, né? O presidente do São Paulo que nunca se explica, né? Uma venda por 6 milhões de euros de um jogador que tem bastante potencial. Aliás, ele está jogando, o Rian, o Henrique do Carmo, no Sub-20. Ele fez o gol. Fez gol, né? O Mike, o Alves fez o gol da vitória ontem do Sub-20, de cabeça. Pode ter sido o último gol dele pelo São Paulo contra o Atlético Paranaense pelo Sub-20. Só para explicar rapidamente, para quem não entendeu o que é o tal da mais-valia. O São Paulo está vendendo ele por 6 milhões de euros e está tentando ficar com 25% da mais-valia. Então, na próxima venda, se vender por 10 milhões de euros, o São Paulo vai garantir 25% dos 4, que é a diferença do 6 para o 10. Então, ele não vai pegar 25% dos 10, é da diferença. Isso. Então, é isso que o São Paulo está tentando fazer. Só não pode fazer igual o Corinthians, né? Que guardou uma mais-valia lá do Carlos Augusto, aí o Monza da Itália deu um gato, ele e a Inter de Milão deram um gato no Corinthians,
o valor Fizeram era um 12. acordo... Não, 12 milhões de euros. Sabe o que eles fizeram? Ó, é 8 pelo empréstimo e 4 pela cessão definitiva. Aí o 8 não valia, porque era só empréstimo. E aí o Corinthians teve em relação ao 4. O Corinthians tomou um chapéuzaço italiano, porque ele teve mais valia em cima do 4 e não em cima dos 8 que era de empréstimo. É brincadeira, né? Então é só tomar cuidado nesse sentido depois também. Agora, o Vessa, então o São Paulo, tudo bem, tem que fechar na Azul, tem que fechar na Azul, tem que fechar na Azul. A questão é, a que preço você fecha na Azul? Se fecha na Azul e você dilapida todo mundo que você tem de bom na base, o ano que vem você vai possivelmente estar no vermelho de novo. Então, exato. Que adianta, aí você vai perdendo os jogadores que pudessem valer fazer alguma coisa. É que eu acho que talvez o fechar no Azul, o torcedor tá achando que talvez é para pagar conta mesmo. Sim. Deve ser um desespero. O que fica pior ainda. Isso, não é só fechar o ano no Azul e ter uma terminologia bonita e você terminar bem administrativamente. Me parece que é uma questão de sobrevivência de pagar o salário do mês que vem. Se for isso aí... Talvez é isso. O Corinthians está vivendo uma situação, está pegando uma situação para pagar o mês que está vindo. São Paulo tem discurso de FDIC, de apertar cinto, de não sei o quê, pá. Aí o São Paulo precisa outra coisa. São Paulo precisa terminar o ano em superávit. E agora, qual o preço? Esse preço aí que a gente está vendo, né? Essa é a questão. A congestão nasal. Liquidando a base, é o que você falou, vai fazer falta lá na frente. Faz falta no ano que vem, né? Não é jogador... Não vai ficar saindo pela torneira um Alves furando lá. Não é toda geração é o Messi, mas é um bom jogador. Sim. As gerações são assim, às vezes fica gerações ruins, gerações boas. Se numa tacada só, você já se livrou desse, já livrou do William Gomes, já se livrou agora do menino que tem 15 anos, de uma vez... Aí depois, passa o tempo, aí o cara volta, o Luiz Araújo, volta aí pro Flamengo e vira um jogador importante. É parecido até aquele momento, né? David Neres, Luiz Araújo, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Né? Então a grana desses caras aí, pra onde foi parar, por exemplo? E o São Paulo vendeu ali a toque de caixa naquela primeira passagem do Rogério Ceni. Agora, bom, o Crespo nem chegou, ele vai chegar aqui e aquele menino que eu vi jogando, não tá mais. Olha que beleza. Em compensação, o Crespo está entendendo, não vende ninguém ainda dessa turma que pode ser negociada, que eu quero ver. Pois é. Luan, essa turma aí. Luan, Igor, Vinícius, tal, que eram jogadores já de saída do São Paulo, foram jogadores importantes na época que o Crespo dirigiu o clube. O Crespo tem um trauma em relação ao lateral direito. Ele terminou o trabalho dele lateral direito, porque o Igor Vinícius se machucou de novo e o Daniel Alves tinha abandonado o barco. Não sei se você lembra. Se machucou quando? Na época naquela ocasião. O lateral direito do São Paulo no final da era Crespo era o Igor Gomes, ele mesmo. Os caras leem Igor, achando que é o Vinícius. É o Igor Gomes, esse que está no Atlético. Que era meia, teve que jogar improvisado lateral. Não tinha lateral direito São Paulo. O Crespo vai pegar um elenco curto, com vários jogadores machucados. Essa venda do Alves, ela não vai ser transportada por investimento num jogador de 6 milhões de... Mas, tem parte da torcida pensando nisso. Vai vender e vai contratar outro. Não. Contratar outro... Grana aí você não contrata ninguém. Não, contratar outro é abrir espaço na folha de pagamento pro Dineno. Jogadores livres no mercado em que você não precisa pagar... O São Paulo não vai gastar um centavo em direito federativo. Ele não tem. A engenharia financeira do São Paulo impede investimento em jogador. O Marcos Antônio, que seria para permanência. Por exemplo, vou vender o Alves para contratar em definitivo o Marcos Antônio. E tem o Juan também, né? O Juan, que está machucado, né? Boa. Marcos Antônio e Juan, você precisaria investir para contratá-los, que foram negociações pré-FDIC. O Marcos Antônio está ficando com uma negociação que é um reempréstimo para que seja transportada para o ano que vem a questão da obrigatoriedade da compra em definitivo do jogador. Porque o São Paulo não tem dinheiro para pagar, né, a Lazio da Itália os direitos federativos do jogador. Se você estivesse se desfazendo de garoto para conseguir a manutenção de realidades, talvez... É uma coisa. Era aceitável. O garoto eu não sei o que vai vingar. Esses dois aqui eu já sei que podem me ajudar bastante nos próximos 3 anos. Tá aqui, eu tô ficando com eles. Seria uma coisa mais aceitável.
E assim, né, no final das contas, Vessone e Tironi, fechar no azul para um clube como o São Paulo é obrigação de qualquer presidente. Sem dúvida. Obrigação. Falou bem. Obrigação. E não é mérito. E o buraco que o São Paulo se enfiou tem participação das gestões anteriores? Tem. Depois de 4 anos e meio da gestão Casares, é obra do atual presidente do São Paulo. Perfeito. Que não conseguiu viabilizar o clube em 4 anos e meio. E agora está numa situação desesperada. E que não tem pouca arrecadação. Lembrando, tirando os times que não soltaram o balanço, que é um absurdo, Botafogo e tal, é a quarta maior receita do país. Exato. Tá, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E sem ganhar nada. 700 e poucos milhões, sem ganhar. Sem ganhar e sem vender jogador. Isso. No ano passado. Exatamente. Essa é o que deixa o buraco, a situação um pouco mais complexa, né? Porque estamos falando... É aquela história, né? Quando um presidente, uma direção assume e fala, não, pegamos aqui um negócio horrível, abrimos o armário e tinha um monte de esqueleto lá e tal. Passaram-se 4 anos. Cada vez fica mais longe, não sei se vocês concordam, o papo do Casares da primeira, quando conquistou a Copa do Brasil. Nós optamos por não vender para a questão esportiva. Já faz 2 anos isso. Já faz 2 anos. E a questão, e os caras que eles iam vender naquela ocasião, hoje não sei se serão vendidos. Um é o Nestor, o outro era o Pablo Maia. Esses caras têm mercado perdeu, hoje. O Nestor não vai para o exterior. O time da grande venda perdeu. E ainda nem o pode Pablo ser Maia. vendido, mas... E nem o Pablo Maia, né? Que está voltando agora de contusão. Então, até isso tem... Até essa justificativa, ela chega uma hora que ela não serve mais. Claro. Né? Que é o que está acontecendo, me parece, agora. E eu acho bizarro você acabar de contratar um técnico e antes disso, antes do cara chegar, você vender. E se o cara achar que ele é o Pelé? Sem dúvida. Quisesse jogar com o cara. E eu, o que fazer? Sinceramente, eu duvido que nesse monte de resolução, cláusula contratual e tal, tá essa situação do Alves. Eu acho que venderam e ele nem tá sabendo. Tem tanta coisa para resolver, para assinar, para fazer. Olha, é o seguinte, se assina ou não, o Alves está sendo vendido. Bom, e no elenco agora, sem o Alves, não estou falando que é um cara imprescindível, mas pelo menos era um meia. Tem o Oscar, que não está jogando. E se o Lucas for para dentro, quando puder jogar... Eles levam um pouco isso em consideração, entendeu, Vessone? Assim, o Lucas pode jogar por dentro. O Oscar tá aí e o Rodriguinho, que é um jovem que já passou a época também. São Paulo tem 3 opções para ali. De novo, eu entendo se fosse uma grande venda. Isso. Eu entendo. É verdade. Se chegava se fosse mais de 10 milhões de euros, 15 milhões de euros, sei lá, uma coisa desse... Vai fazer a maior diferença aqui na grana e tal, né? Né? Tudo bem. Em termos de montagem do elenco ou de buracos que o elenco pode sofrer com essa venda, dá para entender. O que não dá para entender é o valor. Só, por exemplo, vocês citaram 3 garotos recentes que foram vendidos, né? O Ângelo, o William Gomes... E o Alves. Esses 3 juntos dá muito menos que o Vitor Reis. Muito, Exatamente. mas muito não é que é muito um zagueiro. Sim. Vou dar um outro exemplo. No dia 15 de março de 2011, Lucas Piazon foi negociado pelo São Paulo, foi para o Chelsea. 7,5 milhões de euros. Sim, era considerado o novo Kaká à época, né? Foi pro Chelsea, não vingou. Tudo bem, mas 7,5 milhões de euros. Passaram-se mais de 10 anos e a gente vai vender uma das chamadas joias da base por esse troco. E eu vou dar o... eu até tuitei isso. O São Paulo precisa decidir. Ou é joia da base ou você vende por 6 milhões. As duas coisas não podem estar na mesma frase. Né? Não faz sentido. Quer um outro exemplo também que mostra bem isso? O que vai jogar à noite. Cara, peraí, eu tenho um zagueiro. Peguei 20 pau no Beraldo. Pô, cara, o zagueiro, Vintão, maior venda de zagueiro da história até então do país, faz... Beleza. É um zagueiro, 20 milhões de euros, eu vou resolver bem aqui, uma parte financeira, vezes 6, que está quase o euro, nós estamos falando de quase... É muito dinheiro, beleza. Mas o Beraldo fez o processo natural de um jogador num clube saudável. Ele ficou 1 ano só treinando, sem jogar, tem a oportunidade, quando estava pronto, joga 1 ano inteiro de titular, é campeão e é vendido. Esse o processo de um clube saudável, né? Thiago Freitas falou, o Belmonte não tinha falado que mínimo de 2 dígitos? Tinha. Falou. Sim, falou. Exatamente. Falou mesmo. Então tá aí, né, galera? O Alves aí pode ser vendido por 6 milhões de euros. 6 vezes 6, 36 milhões de reais. O São Paulo tem 90% dele, então vai ficar com uns 30 aí. 31, 30 aí. Cara, é uma venda
inadmissível. E o Lucas Ferreira foi sondado por 8 milhões de euros. O São Paulo falou que só começa a negociar com 10 milhões de euros. É um preço pequeno, cara. É um preço pequeno, né? Então, isso aí indica duas coisas. Primeiro, quer dizer, uma coisa, né? Porque se você tá vendendo o Alves por 6 milhões de euros e possivelmente pode vender o Lucas Ferreira por 10, cara, o que passa pro torcedor é o quê? Que o clube tá... A saúde financeira do clube tá zerada. Tipo, os caras não tem dinheiro pra pagar salário, então. Porque se tá vendendo a preço de pinga assim, é porque não tem dinheiro pra pagar salário. Então, vamos prestar atenção nessa situação aí, porque isso é assustador, cara. Isso é assustador, né? Então, você pode já se livrou de um monte de jogador no começo do ano. O Wellington Rato, os dois caras que foi pro Bahia, o Nestor e o Araújo, Michel Araújo, vários jogadores. Então, tem que ver que situação é essa aí que o São Paulo tá financeiramente. Isso é assustador. Comenta a opinião de vocês aí, se inscreve no canal, deixa o like aí, todos inscrevem pra Band Esporte aqui na descrição. Mas essa venda é inaceitável. Se acontecer mesmo, é inaceitável. Na minha visão, claro.